Hello, pessoal! Estamos aqui mais uma vez tratando do treinamento GEM, Gestão Eficiente Mitani. Hoje nós vamos tratar do assunto, continuar a trilha, né, que tem como assunto principal a gestão de gente, né? E o tema desta aula de agora vai ser entendendo a evolução das lideranças através do tempo. Nós já tivemos a aula passada entendendo o que aconteceu com o trabalho, né? E agora vamos ver como é que foi a evolução das lideranças através dos tempos, né? Nós vamos recuar também, como fizemos lá para entender o trabalho, até a Idade Média, né? A partir o estudo é a partir do ano 1100, né? E até os dias atuais. O que aconteceu com a liderança? Naquela época, lembram da Idade Média? Só tinha dois tipos de trabalhador, o servo e o escravo. E como era a liderança daquela era? Era o estilo feitor, né? Realmente, era uma pessoa contratada por ter um pórtico físico avantajado, uma cara de mal e ainda passeava pelo local de trabalho com um chicote na mão. Impressionante. Era um feitor, para aquela época servia, né? Muito bem. Entre essa época, entre a Idade Média e o início da Revolução Industrial, proliferou muito um estilo de liderança que a gente chamou de mestre artesão. Né? O artesão era um mestre. Ele ensinava a profissão não só para os familiares, mas também para os parentes, para os vizinhos. Né? E foi um ambiente muito bom. Esse estilo de liderança predominou muito antes da Revolução Industrial. Ele foi um estilo muito bom, né, pelo fato do trabalho ser um trabalho familiar e o líder ser um mestre que treinava a sua equipe. O problema desse método artesão é que a produtividade era muito baixa e, por consequência, o produto muito caro. Mas ele foi um processo tão bom que até hoje existe, né? Artesanato, né? Por aí. Então, esse estilo predominou muito entre 1400 a 1800 e ainda existe até hoje. A partir da Revolução Industrial, surgiu um tipo de líder que é o técnico autocrático. Resumindo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso mesmo. Imagina, lembra lá do início da Revolução Industrial? As pessoas vinham trabalhar nessas fábricas e eram atiradas dentro das linhas de produção sem sem qualquer informação. E aí, é claro, os poucos engenheiros da época, né, eram promovidos a líderes, a gestores, né, e esse papel do técnico autocrático, ensinando partes do trabalho para as pessoas. Com o advento, a partir de 1900, da divisão científica do trabalho, além do técnico autocrático, somou-se o cobrador. As pessoas eram ensinadas a fazer um pedacinho só do trabalho e repetiam aquilo ao longo de toda a sua vida de trabalho, às vezes, né? Muito bem caracterizado no filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? O que aconteceu a partir de 1950? Com o Japão tendo sido praticamente destruído, né? Ele teve que se reconstruir, refazer as suas fábricas. Mas só que ele começou a fazer de forma diferente, né? Não vou fazer igual nós estávamos antes. Vamos ver o que tem de bom no mundo e vamos aplicar aqui. Por incrível que pareça, já antes do final da década de 1950,
eles já tinham trazido para o Japão pessoas importantes, tipo o Dr. Deming, né? Que não era escutado devidamente lá nas faculdades americanas, aonde esse Dr. Deming e mais outros, mas o Deming foi um dos principais, Dr. Deming, a ensinar a eles novas técnicas de trabalhar. O que aconteceu com essas novas técnicas de trabalhar? Começando pela Toyota, por exemplo. Nasceu o JIT, Just in Time, apenas para produzir no tempo certo, não para fazer acumular no estoque. Logo em sequência, a partir dos meados, no início dos anos 1960, a Toyota desenvolveu o Toyota Production System, o TPS, Sistema Toyota de Produção, onde era um sistema onde pregava era uma lei, né? Eu falei pregar porque era uma religião. Eliminar tudo aquilo que não agrega valor para aquele produto. Os americanos gostaram tanto, que já nos anos 70 importaram essas técnicas do TPS para os Estados Unidos, porém botaram um rótulo diferente, óbvio, né? Não iam botar o nome Sistema Toyota de Produção. Então, eles chamaram de Sistema Lean Manufacturing, ou seja, um sistema enxuto, ou seja, tudo que eu faço tem que estar isento de desperdício. E qual era o pressuposto básico dessas técnicas? É o seguinte, ninguém conhece melhor uma forma de trabalhar, ou seja, ninguém conhece melhor uma forma de melhorar o trabalho do que quem está realizando o trabalho. Mas para isso ele tem que ser treinado. Por isso, e ter as condições adequadas. Por isso que no Japão, a partir de meados dos anos 1950, nasceu o gestor, o líder servidor, que serve tudo o que ele precisa para realizar o trabalho e ainda treina ele nas ferramentas, né, de como melhorar o que ele está fazendo. Realmente, isso foi um marco para nós. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, né, nos anos 70, 80, quando nós começamos a importar essas técnicas, os nossos gestores contaminados pelo DNA do técnico autocrático e cobrador tiveram muita dificuldade de aceitar isso. Né? Puxa vida, eu detenho a minha posição, o meu poupudo salário, em função de eu deter o conhecimento. Agora vem alguém e diz que eu tenho que dividir esse conhecimento com os trabalhadores. Então ele se sentiu ameaçado. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão do que eu chamei do ilusionista. Por que eu chamei de ilusionista? Porque a maioria das empresas, no final da década de 1970 e ao longo da década de 1980, queriam a implementação das ferramentas do Lean Manufacturing, que são ferramentas simples, que tem como pressuposto básico aquilo que eu comentei. Ninguém melhor do que quem está fazendo o trabalho para achar uma forma melhor de executá-lo. Porém, ele tem que ser treinado, né? Ele tem que ser treinado e tem que ser servido dos recursos necessários, principalmente do treinamento. Esse ilusionista, sabendo que os patrões, né, a alta administração, queria implementar essas ferramentas, transformar a fábrica em manufacturing, batia o palmo nas reuniões de alta administração, porém lá na fábrica não faziam nada, muito pelo contrário, até prejudicava. Tive vários exemplos ao longo da minha vida. Tive um exemplo de um gerente de uma fábrica no interior do Rio Grande do Sul, cujo apelido dele era Bulldog. Dá para ter uma ideia como é que era o cara. Esse gerente de produção, ele começou a demitir funcionários que estavam se destacando na implementação das ferramentas do sistema Lean. Inacreditável! Mas na reunião ele batia palma.
Não, isso é bom, coisa, mas lá no chão de fábrica não praticava, muito pelo contrário, prejudicava. Esse ilusionista realmente é um mal muito grande para uma organização. Infelizmente, ainda existem alguns no meio das fábricas por aí. Eu sempre afirmei, este mal não se corta pela raiz. Infelizmente, se corta pelo pescoço. Infelizmente. Então, você que já tem o papel de gestor há quanto tempo? Você não tem 100% a característica de um tipo de modelo, de um tipo de estilo. Normalmente, a gente tem um pouco de cada. Tem uma predominância, que é o importante a gente descobrir. Qual é a minha predominância? Feitor, mestre, técnico autocrático, cobrador, servidor, ilusionista? Qual é? Então, exercite você. Faça uma reflexão honesta internamente com você e comece a atribuir pontos aí. A ponto do totalizador ser 100. Né? Quantos por cento eu sou feitor do meu estilo, quantos eu sou mestre, quantos eu sou técnico autocrático, quantos por cento eu sou cobrador, servidor e ilusionista. Eu vou apresentar para vocês a média que eu tenho de 120 gestores de várias empresas onde eu já apliquei esse treinamento e a média tem dado isso, quer ver? 5% daquela média, vocês ainda tem estilo de feitor. 15% daquele grupo, 15% é mestre. 30 e 35% entre técnico autocrático e cobrador. 10% ainda, muito pouco, né? De servidor. E 5% de ilusionista. Volto a frisar, volto a reforçar. Ninguém tem só um estilo, nós temos normalmente um misto aí. Porém, temos uma predominância. O importante é você descobrir qual é a sua predominância. Né? E aí sim poder tratar. Nós temos hoje vários treinamentos, várias pessoas. Se tu descobre aonde está teus gaps em direção ao servidor, que é o que nós estamos precisando, você tem muita chance de evoluir e crescer. E principalmente fazer crescer a sua organização de trabalho. Então, fica aí o exercício para vocês. Né? Lembrando, nós não temos 100% de um estilo, nós temos um misto. Né? Então, não se preocupe, faça o seu diagnóstico pessoal, né? E depois reflita em cima deles. Então, pessoal, a aula de hoje mostrou quais são os estilos de liderança que se criaram ao longo dos tempos e ainda tem resquícios até hoje. Né? Nós queremos nos transformar em gestores de gente, sendo um líder servidor, um líder treinador. Reforçando também, o líder da atualidade não é aquele que é obedecido. O líder hoje é aquele que é seguido. E para isso, nós temos que treiná-los. Até a próxima aula, que vai ser transformando as lideranças em gestores de gente. Até